Olá pessoal que me segue no canal Maciel Oliveira. Hoje eu irei falar sobre um assunto muito interessante que eu deixei como curiosidade do vídeo anterior, que é o mandamento esquecido. Isso mesmo, um mandamento que ficou esquecido pela população, pela humanidade, tá bom? Para você que, antes de eu entrar nesse assunto, para você que não é inscrito ainda no meu canal, que você possa se inscrever, deixar o seu like, porque o like é que ajuda o YouTube a entender que o vídeo está sendo valorizado e faz com que ele possa alcançar outras pessoas, tá bom? Mas não esqueça de ativar os sininhos das notificações aí, para que toda vez que eu postar um novo vídeo, você possa receber aí esse material, essa notificação, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mandamento esquecido. Então, dentro da lei de Deus, dentro dos 10 mandamentos, são 10, não são 9, tá bom? Existe um mandamento que ele ficou bastante esquecido, que é o quarto mandamento. O quarto mandamento da lei diz o seguinte: os 10 mandamentos se encontram em Êxodo, capítulo 20. Eu vou ler aqui. Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 8 em diante, é o quarto mandamento. Diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A gente percebe muita coisa aqui no quarto mandamento. Primeiro ponto, Deus diz assim: lembra-te do dia de sábado. Ora, se Deus está pedindo para lembrar, é porque o povo tinha se esquecido. Entendeu? Então o povo de Israel havia esquecido do sábado. Deus pediu para que o povo lembrasse. Se ele pediu para que lembrasse, é porque o sábado já havia sido guardado antes. Percebe? E aqui pode fazer uma aplicação para a nossa vida também. A população esqueceu de guardar o dia de sábado, que pede para a gente não fazer nenhum trabalho. E um detalhe importante é que quando Deus ele criou os céus e a terra e ele vai criando os dias, Deus diz: houve tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia, etc, etc. Quando chega no sétimo dia, aqui em Êxodo, o sétimo dia não é o dia que eu determino. O sétimo dia foi Deus quem determinou. Ele falou assim que, mas o sétimo dia é o sábado. Então o sétimo dia é chamado de sábado na Bíblia. Então assim, o sábado é o sétimo dia. Então a gente não pode escolher um sétimo dia para ser guardado. É o sábado, ponto final. Foi Deus que colocou. Um outro detalhe: eu não posso nem trabalhar e nem colocar ninguém para trabalhar. Aqui fala, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal e por aí vai. Tá bom? O sábado ele é um memorial da criação, porque Deus fala assim: porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então quando eu paro no sábado, eu estou falando para Deus que eu não vim do macaco, assim, que eu vim das mãos de um Criador. Porque o sábado é como se fosse uma identidade para mim, que Deus me dá. Eu vim das mãos do Criador. Quando eu paro no sábado, eu cesso, eu estou falando para Deus que Ele é o Criador. Eu estou lembrando da criação, tá bom? Agora, quando é que o sábado foi estabelecido? Alguns pensam que o sábado foi dado somente aqui em Êxodo 20, como se fosse somente para o povo de Israel, entendeu? Mas isso não é verdade, porque o sábado ele foi dado antes mesmo que o pecado entrasse. Não havia povo de Israel, não havia judeu ainda. Aqui a gente lê em Gênesis capítulo 2, no versículo 1 até o verso 3, que foi quando Deus acabou de terminar tudo.
Fala assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou. A primeira coisa que Deus fez foi descansar no sétimo dia, que foi o sábado. Deus não precisava descansar porque ele não se cansa. Isaías fala que Deus não se cansa e nem se fadiga. Mas ele descansou para deixar o seu exemplo. Nesse dia, e toda a sua obra que tinha feito. Aí o verso 3 fala assim: e abençoou Deus o sétimo dia. Não é um dia qualquer, um dia abençoado. E o santificou, que é tornar algo santo. Quando santifica algo, a gente não pode fazer qualquer coisa com aquilo que é santo. Se você tiver uma mesa na sua casa que Deus considera santo, que é santificado, você tem que saber o que você vai colocar em cima da mesa, somente coisas sagradas. Tá bom? Fala que Deus santificou porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. Então o sábado é dado ali exatamente antes mesmo de entrar o pecado. Então Adão ainda era Adão tinha acabado de ser criado. Deus deu exemplo e com certeza ali Adão ele guardou o sábado e isso era passado de pai para filho, de geração em geração. Tanto é que quando é passado, você sabe que informações quando ela é passada, ela vai se perdendo lá na frente. Por isso lá em Êxodo 20, Deus fala assim: lembra-te, porque havia esquecido. Tá bom? Até mesmo pelo fato deles terem ficado cativos ali no Egito, tá bom? Agora um detalhe importante é o seguinte: a grande questão do Novo Testamento. Será que o sábado ele passa para o Novo Testamento? Será que existe um dia do Senhor a ser guardado no Novo Testamento? Vamos ver isso. Aqui no livro de Apocalipse diz o seguinte, Apocalipse 1, verso 10. Achei meu espírito no dia do Senhor. Achei meu espírito no dia do Senhor. João estava tendo sua primeira visão. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então João fala aqui que está no dia do Senhor. Ele não fala que dia é esse, tá bom? Fica vago o texto. Fala que ele estava no dia do Senhor. Alguns até sugerem dizer que aqui era o domingo. Outros dizem que a gente pode escolher qualquer um dia e guardar para Deus, assim fica bom. Mas isso são ideologias. Nós não podemos defender dessa maneira, tá bom? Quando João fala que aqui estava no dia do Senhor, a gente precisa deixar a própria Bíblia interpretar ela mesma. Quando você vai em Lucas capítulo 6, verso 5, você encontra a seguinte afirmação da parte de Jesus. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ponto final. O sábado é o dia do Senhor. Então, Jesus afirmou que ele é o Senhor do sábado. Então, esse dia aqui que João falou, e olha que o apóstolo João, ele vem escrever isso aqui após a morte de Jesus na cruz, lá por volta do ano 100 que João vai morrer, o último apóstolo a morrer, né? Possivelmente ele escreveu um pouquinho antes do ano 100, mas foi pós a cruz. Ele falou que ainda existia o dia do Senhor. Então no Novo Testamento há também o dia do Senhor. E onde é que eu encontro mais referências aqui? Por exemplo, Lucas capítulo 4, versos 16, também verso 31, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Que fala que era costume, aqui é Jesus, que ele entrou no sábado na sinagoga, como de costume, levantou-se para ler. 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então era um costume de ir aos sábados à sinagoga, que era a igreja da época, o templo, para poder ensinar a palavra de Deus. Se você pega Lucas 23, verso 56, diz o seguinte: então se retiraram para preparar aromas e bálsamo, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então o sábado foi guardado. Isso aqui foi logo quando colocaram o corpo de Jesus no sepulcro. As mulheres elas saíram para preparar aromas e bálsamo, né? Engraçado que elas só voltam no primeiro dia para embalsamar o corpo de Jesus. Aí elas voltam e não encontram ali o corpo de Jesus mais, ele já havia ressuscitado. Mas aqui fala que no sábado elas descansaram segundo o mandamento. Quer dizer, elas estavam ainda guardando o sábado,
no Novo Testamento. Então a gente encontra exemplo de pessoas guardando o sábado aqui no Novo Testamento. Se você pega Atos, capítulo 17, verso 2, fala assim: Paulo, segundo o seu costume, que é o mesmo texto, que é a mesma expressão usada para Jesus em Lucas 4,16. Paulo tinha o mesmo costume, foi procurá-lo por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Atos 18, verso 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeu como grego. Então nós encontramos aqui várias passagens que mostram que o sábado era guardado no Novo Testamento. Mesmo que não há uma ordem direta, mas o que é que acontece? A gente encontra o sábado sendo vivido. Por que não há uma ordem direta no Novo Testamento? Porque nós temos uma ordem no Antigo. E quando há uma ordem no Antigo, não necessariamente precisa ter no Novo. Porque quantas vezes Deus tem que falar para a gente ser obediente à palavra dele, entende? Então assim, a gente precisa crer na suficiência de todas as Escrituras de Deus, da palavra de Deus. Tá bom? A gente encontra no Novo Testamento o sábado sendo vivido, assim como todos os outros mandamentos. Um detalhe importante que se você pegar, por exemplo, os Marcos 15:42, vai dizer que a sexta-feira é o dia da preparação. Fala assim: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Ora, qual dia é a véspera do sábado? Sexta-feira. Aqui fala que o dia, a véspera do sábado, é o dia da preparação. Por que a sexta-feira é dia da preparação? Ora, porque você vai se preparar para receber o sábado, percebe? Então assim, como é que a gente guarda o sábado? Aqui para a gente concluir essa reflexão, tá bom? Eu vou ler um texto que ele vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor. Primeiro, o mandamento já é claro. Não trabalharás, quer dizer, o trabalho que é para o ganha-pão, eu não posso e nem posso colocar ninguém para trabalhar, certo? Então, Isaías 58, verso 3, há um princípio que é, digamos que universal e se aplica a todas as áreas. Verso 13, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, aqui está o ponto, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então a gente tem um princípio aqui. Então o que é que eu não vou fazer no sábado? Nada que é para os meus próprios caminhos, para os meus próprios interesses. Então a gente não trabalha em trabalho secular, que é o trabalho profissional, tá bom? Trabalho de profissão. Então a gente não vende também e nem compra, porque são interesses próprios. E também era assim que o sábado era guardado, tá bom? Mas é um detalhe importante que a gente precisa saber, é que a palavra sábado, ela é um pouquinho difícil de se traduzir, mas tem uma tradução que eu gosto muito dela, é que assim, o sábado, traduzindo do original para a nossa língua, ela traz uma ideia assim de mudança de atividade. Então, por que mudança de atividade? Eu não entendo o sábado como sendo um dia em que você tem que ficar parado e não fazer nada. Não é bem assim, não é exatamente um descanso físico. É também um descanso físico, mas não necessariamente somente o descanso físico, tá bom? Mas realizar os trabalhos espirituais, é a mudança de atividade. Então você trabalha as coisas do seu interesse durante 6 dias e no 7º dia você para com os seus próprios interesses e agora volta para os interesses somente do Criador relacionado à salvação ou fazer o bem. Então Jesus vai dizer aqui no Novo Testamento que é lícito no sábado fazer o bem. Então quando a gente percebe o sábado sendo vivido no Novo Testamento, é da seguinte maneira: Jesus ele sempre ia à sinagoga primeiro, de manhã, ensinar, é o que a gente faz, a gente vai ao sábado ensinar.
À tarde ele sempre estava fazendo bem, curando enfermos, curando as doenças. Isso não era trabalho próprio, ele não cobrava nada para poder fazer isso. Isso era em prol da vida de alguém. Então assim, Jesus vai dizer que é lícito no sábado fazer o bem. Entende? Então no sábado é um dia de fazer o bem, visitar hospitais, abrigo dos pobres, quem sabe ir na cadeia evangelizar os presos e entre outras coisas, tá bom? Tudo isso são coisas para a gente fazer no sábado. Então não entenda como sendo um dia assim que as pessoas às vezes, sua casa vai dar bicha, aquela coisa toda. Não, não toma banho no sábado. Não entenda assim não, tá bom? Quem entendia dessa forma tão penosa, pesado, eram os fariseus, pelo fato deles terem ficado cativos por conta de quebrar o mandamento de Deus. Eles criaram coisas em cerca do quarto mandamento e que acabavam fazendo com que eles mesmos transgrediam o sábado sem perceber. Por exemplo, não podia cuspir no chão. Isso foi coisa dos fariseus, tá bom? Não está no mandamento de Deus. Não podia cuspir no chão, não podia andar mais de 1 quilômetro e várias outras coisas que eles criaram lá. Mas Jesus, ele quebrou esses paradigmas, tá bom? Por isso que há um diálogo ali de discussão, olha, curar no sábado, aquela coisa, pode ou não pode. Mas Jesus, ele quebrou esses paradigmas, tá bom? Em um texto que eu gosto, é importante lembrar também que o sábado, eu vou explicar isso depois, mas o sábado ele é guardado de pôr do sol a pôr do sol, tá bom? Era assim que o sábado era guardado, era assim que os dias eram interpretados. Mas houve uma mudança aí que eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Mas o sábado é guardado de pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, tá certo? Então, o último texto para mim encerrar aqui, Hebreus capítulo 4, o contexto de Hebreus capítulo 4 é falar do descanso, o descanso na graça, o descanso no Senhor, tá bom? Mas é interessante que quando Deus, ele fala do descanso no Senhor, ele usa um dia como exemplo, que está no verso 4. E esse dia, adivinha que dia é? Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Ele cita Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Então aqui a gente tem um exemplo do sábado para que nós possamos guardar, tá bom? Esse é o mandamento, meus queridos, que eu posso falar para você e garantir com muita certeza que nós não podemos negligenciar. A gente precisa guardar o sábado, tá bom? Que Deus te abençoe. E por que a gente precisa guardar? É só você ler Tiago 2:10, tá bom? Eu deixo aí para você. Deus abençoe, meu querido. Até o próximo vídeo. Valeu!